boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Num país onde as greves de professores da rede pública se tornaram uma rotina em vários estados, nosso convidado de hoje é o antropólogo, folclorista e educador Tião Rocha. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista e socióloga Mana Coelho. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Tião, boa noite. Boa noite. Tião, para começar esse programa, eu queria tocar nessa questão dessas greves de professores e da situação material do ensino no Brasil. O salário dos professores, hoje, na média, ele equivale a 55% do salário de qualquer profissional com ensino superior. A única coisa boa que tem aí é que há 7 anos era ainda pior, equivalia a 44%. Eu pergunto, com essa renda, qual que é o estímulo que o professor pode ter para ser professor, para se aperfeiçoar, para tentar, enfim, fazer do aprendizado, dessa experiência maravilhosa que todos nós acreditamos que pode vir a ser? Se for olhar do ponto de vista salarial, não há nenhum estímulo. Eu acho que do ponto de vista da realização pessoal, do compromisso dele com uma causa, é o que mantém, o que faz sentido ele se dedicar, né? E eu acho que ele não espera o reconhecimento, eu acho que ele não está essa espera. Ele gostaria muito, eu acho que eu sinto no meio dos professores com os quais eu convivo, a vontade de poder mostrar a sua capacidade, seu espaço, com liberdade, com competência, não é? E que seja garantido a ele esse trabalho, né? A realização do seu ofício. Agora, essa questão da realização, da questão da remuneração, é uma luta inglória, não é? E que vai demorar, e aí eu acho que não é tanto o professor lutar, é o reconhecimento da sociedade que esse cidadão ele tem uma importância fundamental, né, na vida de todos nós. E o dia que isso acontecer, né, uma greve vai acontecer de forma diferente, quer dizer, quando os professores param, né, os pais dos alunos vão estar ao lado deles, né, e eu acho que essa adesão que é importante para lutar por uma causa, né? Tá certo. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o educador Tião Rocha. Mineiro de Belo Horizonte, onde nasceu em 1948, Sebastião Rocha é antropólogo, educador e folclorista. Filho de um topógrafo que só estudou até a 3ª série do ensino fundamental, Tião Rocha, como é mais conhecido, formou-se pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e, desde cedo, tornou-se um crítico do conteúdo dos métodos de ensino empregados no Brasil. Ele costuma dizer que nossas escolas se encontram no século XXI, mas oferecem uma metodologia medieval, autoritária, desligada da realidade vivida pelos alunos, incapaz tanto de oferecer uma educação integral como de preparar os estudantes para a realidade do mercado. Seguidor das ideias de Paulo Freire, o principal pensador do ensino em nosso país, Tião Rocha fundou o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Ele tem seguidores em 7 estados brasileiros e suas experiências têm sido adotadas em escolas de Portugal, Angola e Moçambique. A situação do ensino no Brasil é um dos assuntos prioritários na agenda de governos, professores e alunos em 2015. Na semana passada, professores da rede pública faziam greves prolongadas em 4 estados, uma mobilização que demonstra que a falta de recursos continua sendo um drama do ensino no país. Em São Paulo, a paralisação avançou por mais de 2 meses sem uma perspectiva de negociação. No Paraná, a violência da Polícia Militar contra um protesto de professores deixou mais de 200 feridos, abrindo uma crise no governo de Beto Richa, que levou à demissão do secretário de Educação, do comandante da PM e, mais tarde, do próprio secretário de Segurança Pública. Essa situação, que reflete uma posição de carência material, não pode ser vista como uma surpresa. Os gastos com educação cresceram bastante nos últimos 10 anos. O orçamento do Ministério da Educação saltou de 19,8 bilhões em 2003 para 90,8 bilhões de reais em 2013.
Mas um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que comparou o rendimento anual dos professores do mundo inteiro, mostra que no Brasil os professores ainda são mal pagos. Enquanto em Luxemburgo e na Alemanha o valor anual ultrapassa os $50 mil, no Brasil, onde o salário é pago por estados e prefeituras, a média não chega a $11 mil por ano. Tião, eu queria continuar nessa questão que o Paulo levantou no começo do programa, porque eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto pela gravidade dele. O que houve no Paraná foi uma humilhação para todo o país. Eu acho que todo o povo deveria estar se sentindo naquele momento humilhado, porque, como dizia meu pai, o professor é aquele que se sacrifica para educar e ensinar filho dos outros. E a ele é reservado um salário de miséria, né? Quando o povo vai para a rua, foi para as ruas pela primeira vez depois de muitos anos, em 2013, foram levantando bandeiras de educação, de direitos do cidadão, e, no entanto, a gente percebe que essas bandeiras ficam perdidas num vazio, porque na hora que acontece um movimento como esse, que deviam estar todos unidos, lutando para melhorar a educação pública nos estados, nos municípios, isso não ocorre. Por que você acha que o povo brasileiro, que reclama tanto de educação, não consegue se mobilizar junto com esses professores que mereceriam todo o nosso apoio? Eu acho que há um descompasso aí entre educação e escolarização. Acho que o povo e todos nós queremos educação e os pais querem a melhor educação para os seus filhos. Mas ele não consegue perceber que as escolas garantem isso. E essas escolas estão fechadas e estão em descompasso em relação às necessidades dessas pessoas. Então, eu sinto isso quando eu vejo situações de escolas que são depredadas. Recentemente, em Belo Horizonte, 104 escolas foram depredadas. Houve uma reunião, chamaram a polícia para resolver. Eu participei de uma dessas reuniões. E eu falei, por que a polícia está resolvendo a questão da educação? Ele falou, não, é o problema da violência contra as escolas, a segurança das escolas. Eu fiz a seguinte pergunta, no bairro onde as escolas estão depredadas, as igrejas foram depredadas? Não. Por que uma comunidade deixa quebrar uma escola e não quebra uma igreja? Se as duas são importantes. Porque numa ela faz sentido. Nem que promete a fé, né, o paraíso, entrega depois em prestações, não sei como vai ser. A outra não consegue realizar. Então os pais veem a escola que ela não dá aos filhos aquilo que eles gostariam para os seus filhos. Esse descompasso é o grande problema de você ter professores comprometidos com uma causa e ter um modelo educacional que é fechado em si mesmo, ensimesmado, né, descomprometido, né, anacrônico, né, com uma grade curricular que pensa... Grade, né? Grade, cadeia, né? Escola ainda tem uma figura que chama disciplinário, né? Há uns anos atrás eu falei que a única escola que eu conhecia nesse país, que nunca teve greve, evasão, briga, confusão, segunda época, não existe. Eu falei, existe, a escola de samba. Vocês já viram greve escola de samba? Né? Crise escola de samba? As pessoas ficaram muito indignadas porque eu estava achando que eu estava descomparando. Falaram, não, mas escola de samba é uma bagunça. Eu falei, não, escola de samba não tem disciplinar, tem diretor de harmonia. Nós estamos falando de outra coisa. É outra lógica. Tem compasso. Tem compasso. E as pessoas têm movidas por uma causa, um sentido, né? Convoca as pessoas para alguma coisa. O que eu percebo nisso, né? Com todo o horror, né, que essa greve, esse movimento teve, a reação, né, soltar bombas e cachorros e pitbulls em cima de professores, né, isso é absolutamente um absurdo total. Mas o que eu acho que a gente precisa de repensar, quer dizer, o modelo de escolarização que nós temos, ele é incompatível, né, com os desejos da sociedade, incompatível com o país que a gente precisa. Essa escola está para trás, ela não avançou, né? Ela continua ainda modelo do século XIX, ela se parece muito com a fábrica, sistema fabril de reprodução, ela se parece com cadeia, porque tem grade, ela se parece com um quartel, porque é tudo em ordem unida e hierarquizada, ou às vezes aparece com hospício, é absolutamente esquizofrênica. Entendeu? Quer dizer, como é que ela sai disso? Tem que romper com isso e pensar esse outro lado, pensar em educação. Mas, Tião, você percebe com os pais, com a comunidade que você trabalha, um interesse maior
pela educação? Porque eu escuto muito falar em educação como alguma coisa importantíssima para a sociedade, mas eu vejo poucas pessoas se mobilizando para estar perto da educação, para conhecer o que é a realidade da educação. Inclusive, nós estamos, no momento, fechando os planos nacionais, os planos estaduais e municipais de educação, e eu não vejo isso aparecer na imprensa, nos debates, nas conversas das pessoas. Não, acho que essa conversa de elaboração de planos, essas coisas é muito fechada, né, em ambientes herméticos. Não há uma convocação no sentido explícito de chamar as pessoas a discutir como é que eu gostaria que meus filhos fossem educados. Então, por isso que eu perguntei na sua. Então, o que eu percebo é o seguinte: quando os pais percebem que aquela escola está fazendo uma diferença na formação dos seus filhos, ele é o primeiro a lutar por ela. Quando ele percebe que aquilo não tem um peso relativo ou insignificante, a primeira oportunidade é tirar o filho. Não, vamos trabalhar, vamos produzir, porque essa escola não está te fazendo ser melhor, não é? E esse fazer melhor, que ele espera sempre que o menino saia de lá muito melhor do que ele. E quando ele não percebe isso, a escola passa a ser algo de pouca valia. Mas quando ele percebe, ele luta por ela. Construir e fazer esse link, né, é um desafio. Quer dizer, a gente precisava de quebrar esses muros, quebrar essas grades, quebrar isso e trazer essa comunidade para discutir essa escola, né? Há muitos anos, né, há 30 anos atrás, eu me perguntava, né, se era possível a gente fazer educação sem escola ou se era possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E eu descobri que é possível, sim, fazer boa educação sem escola, né? Que é possível fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga. Boa educação, embaixo de um pé de manga. Essa educação sem escola, ela alcança quantas crianças? Porque nós estamos falando de uma educação para 10 milhões de crianças. Não. Quantas crianças a gente consegue alcançar? 50 milhões embaixo de crianças. 50 milhões de crianças. 10 milhões em um certo período, 50 milhões. Quantas crianças a gente consegue alcançar com o método embaixo do pé de manga? Todas. Como? Todas. Porque eu descobri o seguinte, que educação é alguma coisa que só existe no plural. Não existe educação no singular. Para que haja educação, são necessárias, no mínimo, duas pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que cada um tem, mas é aquilo que eles trocam. Então é aprendizagem. E que é possível você fazer educação em qualquer lugar, mas que é impossível fazer boa educação sem bons educadores. Se você tiver bons educadores, ele faz educação em qualquer lugar. Não é a questão do espaço físico, claro que não é. Aí é uma imagem que eu usei. Exatamente. Né? Então, mas se nós tivéssemos esses bons educadores comprometidos com o destino desses meninos, nós poderíamos aproveitar todo. Qual que é o grande desafio? Os bons educadores. Era formar bons educadores. Outro desafio da escola, que toda escola deve ter um compromisso ético, assim, nós não podemos perder nenhum a menos. Que todos os meninos que entrarem na escola deveriam, no seu tempo, no seu ritmo, aprender tudo que eles precisam para ser os cidadãos. Ia mudar a perspectiva. Ela ia olhar para a criança, pelo potencial da criança, e dar para ela, no seu tempo, no seu ritmo. O que não pode ser chegar, por exemplo, os meninos que entraram na escola esse ano, a escola já está pronta há 500 anos, independe de onde esse menino vem, entendeu? Então, o manequim é 40, mas eu uso 42 ou 38, corta o braço, companheiro. Você tem que se encaixar no modelo, numa forma. O problema é como essa forma está tão cristalizada que vira formal. O sociólogo e membro do Conselho Nacional de Educação, César Calegari, gravou uma pergunta sobre o Plano Nacional de Educação, que tem como uma das metas construir um currículo escolar único, que é considerado uma mudança importante para o Brasil. Vamos ouvir a pergunta e... Bom, Tião, você que é um defensor militante da escola ou de uma educação menos escolarizada, eu queria que você comentasse isso. É vantagem, é bom para o Brasil ter uma base nacional curricular comum ou isso é um perigo, né, de deixar tudo muito quadradinho em matéria de educação? Eu acho que é boa e é um perigo. É um perigo porque se isso vira uma norma de fazer um modelo para ser repassado como regra, você vai cristalizar e você vai uniformizar. E se você uniformiza, você perde a grande riqueza desse país, que chama-se diversidade. Nós somos únicos porque somos diferentes. Então, a mesma lógica, né, não pode estar de enquadramento de todo mundo no mesmo padrão de forma. Se nós pensarmos do ponto de vista de um plano nacional que leve em consideração que nós não podemos perder nenhum, que todos os meninos devem aprender no seu tempo, e a escola tem que garantir isso, e a sociedade tem que garantir isso, aí sim nós temos
uma base curricular que garanta que as meninas vão aprender. O que eu acho, o rigor, é quando ela tende para você facilitar. Quando você põe uma base comum, ela fica mais econômica. Você tem um padrão que se reproduz na escala. E quando você faz isso nessa escala, a tendência é você fazer eleição, seleção e classificação. Há anos que eu luto o seguinte: uma escola que seleciona não educa. Né? Ela classifica. E classificar é deixar a gente de fora. Então nós estamos perdendo gente. E aí o que a gente faz com as perdas? Deixa para o lado de fora da estrada e vamos pegar para uma minoria, continua o funil. Né? Esse é o grande desafio. Agora, não te parece que as escolas, nas últimas décadas, acabaram virando depósito de crianças? Porque a gente teve... É meio pesada essa frase, né? Mas parece que retrata um pouco o que nós estamos vivendo. Porque a escola dos anos 60, 50, era uma escola que atendia a classe média, principalmente. E era considerada de muito boa, competente e tal. Conforme vai havendo a privatização da educação, essas escolas públicas elas vão ficando à margem e abandonadas mesmo. Quer dizer, os próprios professores se sentem abandonados. Né? Não te parece que da mesma maneira que fizeram isso com o sistema penitenciário, fizeram com a educação, fizeram com a saúde, quer dizer, virou depósito de pessoas e por isso talvez a agressividade da sociedade mais pobre? Verdade. Né? E além disso, Florestan, a gente percebe o seguinte, quer dizer, a escola que ela foi o aparelho ideológico do Estado, na época da ditadura, ela foi se transformando num aparelho ideológico do mercado. Só que é de uma lógica do mercado que é da exclusão, da seleção, né? De formar alguns e deixar o resto como massa de manobra. Então não é para aproveitar todos, não é garantir para todos, mas é um processo seletivo e excludente. Por outro lado, quer dizer, esse grande grupo dessa escola que foi sendo privatizada, né? Uma educação que foi cada vez mais dentro dessa lógica de mercado, o que acontece? Que ela vira uma coisa de cumprir, né? Um ritual, uma tabela e vira esse depósito. Né? Onde não importa muito os meninos que entram, nem como saem. Importante que eles fiquem ali num período para... Cumpra-se aquilo, e você cumpra-se meta, e você preencha um monte de estatísticas, etc. Mas não se pergunta se esses meninos saíram melhores, mais felizes, mais seres humanos, melhores cidadãos, etc. Quer dizer, criar uma educação com isso, com esse sentido, você tem que mudar, inclusive, o currículo. Você imagina que nós temos... Na semana, os garotos têm 10 aulas de matemática, 10 aulas de português, não tem uma aula de arte, de música. Não, tem muitas aulas de música hoje nas escolas, né? Tem assim, bastante, né? Tem bastante. As aulas complementares tem de música, tem de esporte, tem de violão. Complementares, sim. Alegoria adereço. Porque o samba enredo continua sem aprender aquela lógica que é atender para a sociedade. Só que isso cria uma lógica nos meninos que eles acham que eles têm que estudar. Por que você está estudando, meu filho? Para ser alguém na vida. Aí você começa a empurrar, a terceirizar o alguém na vida, porque você tem que fazer o ginásio, o segundo grau, depois tem que ir na universidade, fazer o MBA, fazer não sei o quê, não sei o quê. Quando é que você vai ser alguém na vida, meu filho? Você já é. O tempo passou. Essa terceirização do futuro, né, é quando você fica fazendo um curso que não te leva, não te mostra nada. Está sempre um caminho para você chegar no mais além. Para que serve o ensino médio? Nada. É uma passagem para você fazer o terceiro grau. Para que serve o terceiro grau? Para você fazer o mestrado. Para que? Então, essa coisa de empurrando, né, ela vai fazendo isso. Quer dizer, ela vai dando alegorias e tal. Mas ela não te dá essa isso desanima os professores também, você acha? Muito. Muitíssimo. Entendeu? Muitíssimo, porque eles são, na maioria, eles são cumpridores cordatos dessas coisas, né, desses programas. Quer dizer, você vai conversar com ele, mas eu não tenho nem tempo de conhecer meus alunos. Porque eu tenho que dar uma carga tão grande, tantos livros, tantas coisas, em tanto tempo, que eu não tenho tempo nem de conhecer, nem saber o nome. Então vira essa coisificação mesmo. O menino é um número, né, uma quantidade de gente, salas com muita gente. Quer dizer, essas questões todas afetam exatamente isso. Não há troca. Há uma relação de quem acha que sabe para quem acha que não sabe. Quem manda, o outro que obedece. Isso cria um problema nas relações. Né? E outra coisa, né, isso eu aprendi há muitos anos, qual que é a melhor pedagogia?
é aquela que leva todos os meninos a aprenderem. Porque se os meninos não aprendem, o problema não são dos meninos, mas é do jeito de fazê-lo. Mas nós usamos o mesmo jeito. Então, se não deu certo, cai fora. Tião, você trabalha com educação há 30 anos, eu fico pensando, você observando nas comunidades que você trabalha, que você acompanha, você viu alguma mudança nos últimos anos ou não? Ou você acha que nós paramos no tempo, todas essas mudanças do período, tanto de horário, mais tempo na escola, os meninos agora entrando na escola mais cedo? O currículo já do início do século passado, que não muda. Você vê alguma mudança? A mudança há. Não há transformação, nem no ritmo, nem no que a gente gostaria que precisa. Mas há mudança? Há mudança. Por exemplo? Por exemplo, hoje, maior participação da comunidade na escola. Na gestão escolar. Na gestão escolar. Entrando dentro. Não só de ir lá para pintar parede, consertar vidro, né? Para discutir. Para discutir o destino. Estou falando, exatamente. Exatamente. Então, esse é um avanço. E há experiências muito boas nesse sentido, de escolas públicas, escolas muito boas, onde essa gestão, ela reagiu ao seguinte: primeiro, vamos quebrar as paredes, vamos acabar com o currículo, vamos mudar o jeito de ensinar, vamos trazer mais gente. Essas experiências, elas ainda são pequenas dentro do sistema que é muito ensimesmado, fechado em si mesmo. Mas essas experiências estão mudando e são elas que são a norteadora dos caminhos da transformação. Qual que seria o caminho mais rápido e eficaz para fazer essas mudanças que o senhor está falando? Tipo, ter um currículo compatível com a vida de hoje, ter um currículo que as pessoas pudessem aprender como se deve, que você já explicou, se aprende, a melhor maneira de se aprender é brincando, é se aprender da maneira que a nossa cultura permite, né? De que maneira se poderia fazer isso? Eu acho Qual seria, assim, Brasil, 2015, como é que se poderia fazer isso, assim? Eu acho que a gente precisava de estabelecer alguns desafios. Eu acho que a gente tem um em mente, né? Que para mim a coisa mais significativa que eu ouvi recentemente é pensar o Brasil como uma pátria educadora. Isso para mim seria o grande mote. Porque esse mote existe, está aí, né? Está com o governo aí, né? Tá. E como é que transforma isso em realidade? Pois é. Porque a primeira coisa é que isso não pode ser um slogan, seria um grande desafio. Eu não estou falando de povo, de governo, de Estado, estou falando de pátria. Guimarães Rosa dizia-se Minas, pátriazinha. Ele estava falando do Estado, nem do governo, nem do povo. Ele estava falando de algo que é muito mais forte, no valor cultural. Se nós pensarmos nessa pátria, e a pátria amada, que ela seja educadora no sentido pleno, como é que a gente faz que todo esse movimento é nessa direção? Por exemplo, hoje eu trabalho com uma lógica. Eu estou trabalhando com a educação do campo, nos lugares mais afastados do Brasil. Qual que é o objetivo? É criar centros de excelência em educação do campo e desenvolvimento sustentável. Essa é uma causa, essa é uma bandeira. Como é que a gente faz um centro de excelência em educação do campo lá em Buriticupu, no Maranhão, ou no Vale do Jequitinhonha? É isso que você está tentando fazer? Convocar as pessoas para uma causa. Nós somos movidos por bandeiras, por causas, por coisas que nos jogam para cima. E não é para fazer mais do mesmo, não é para formar menino para trabalhar no mercado, ficar no subemprego, ou nessa lógica que se entrar, para fazer um caminho que ele sabe, ele vai sempre ser sobra. Essa perspectiva que nós precisamos dar para a juventude e para os nossos educadores, esse desafio. Quando você faz essa convocação, as pessoas falam: opa, está me chamando para algo novo. Como é que a gente constrói algo novo? Por caminhos novos. Não dá para fazer os velhos caminhos. E aí você canaliza toda a energia. Mas isso muda o olhar. Essa mudança de olhar é mudança de paradigma. Nós fomos treinados a olhar a comunidade pelo lado vazio do copo e medir, que chama IDH. Há muitos anos que eu falo, eu não meço IDH, eu não quero chegar na comunidade e olhar o lado de carência. Carentes somos todos nós. Eu olho pelo IPDH, qual é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano que está lá. E dá para medir, que é a capacidade de acolhimento, capacidade de convivência, capacidade de aprendizagem e a capacidade de oportunidades. Quando você chega numa comunidade e olha pelo lado cheio do copo, isso é o que garante aquela comunidade de desenvolvimento e transformação. Porque a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas essa mudança de perspectiva é fundamental. E quando ela acontece, você percebe nas pessoas isso.
né? Tião, é só uma questão que eu acho que coloca a gente numa beira do abismo, né? Nós estamos nessa discussão bonita, né, de inclusão, de pensar o mundo de uma maneira mais utópica, com bandeiras, com transformação, que acho que é o correto mesmo. E, no entanto, você tem um movimento para reduzir a maioridade penal, para punir crianças, né? Ao invés de transformá-la em cidadão, você vai transformar ela em preso, né? Quer dizer, e com o apoio de boa parte da população, né? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um equívoco, uma visão de uma miopia. Tá vendo? Eu coloquei isso... É um retrocesso? É um retrocesso, né? E eu respondo da seguinte maneira, eu também sou a favor da redução se, no dia que nós esgotarmos todos os nossos recursos e possibilidades, não perder nenhum menino, que as escolas nossas cumprissem a sua função social plena, ou seja, não deixar nenhum para trás. O dia que se esgotar, aí eu sou a favor da redução da maioridade. Como isso não foi feito ainda, se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não foi cumprido ainda, nada, fundamentalmente, porque está a garantia que ele é privilégio, ele é, né, é o fator fundamental a essa criança, e nós não garantimos isso, nem nas nossas práticas, nem na nossa conduta. Então não adianta, se nós não cumprirmos, enquanto os adultos, os gestores, né, esses compromissos, não adianta nós agora queremos mudar para baixar, porque tirar da gente essa responsabilidade, como sociedade e como político e governante. Então eu acho isso um equívoco, não é? Porque na realidade nós estamos querendo diminuir o nosso peso, o nosso ônus, entendeu? E jogando a culpa deles o resultado do fracasso, né? Esse é o grande problema, é quando os meninos se sentem que eles não conseguem crescer porque a culpa do fracasso dele da escola é deles. Né? E não da escola. E não da escola. Não da sociedade. Aí a autoestima vai baixando, chega no nível que é autodesprezo. E no autodesprezo, companheiro, não tem solução. No autodesprezo, o buraco sem fundo. Então, por que os meninos vão cair para o mundo das drogas, para não sei o quê? Porque caiu no autodesprezo. A menos-valia da vida, o menos sentido. Não permitir isso é fundamental. Quer dizer, se nós não fizermos ainda nem o beabá, nós não podemos fazer, né? Reduzir minha culpa nesse processo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conviveu com o Paulo Freire, que foi o nosso grande educador, seu mestre de tantas pessoas. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco como é que era esse convívio. Porque até depois tem uma pergunta de um internauta sobre isso, mas primeiro eu gostaria de perguntar para o senhor como é que foi isso, depois a gente vai para o internauta. Eu tive o privilégio né, de conhecer e conviver. Nós participamos de um projeto onde ele era o coordenador em Poços de Caldas, que era uma convocatória da cidade para analfabetismo zero. E ele era o mentor. Em que ano foi isso? Agora você me apertou. Tá, mas enfim... Quando ele voltou, voltou na volta dele, tá. E depois estava em Campinas, era professor em Campinas, né? E ele coordenava nisso, então em Campinas também. Nós estivemos juntos, que era para discutir, foi muito interessante, a gente queria discutir a obra dele, estava discutindo um texto do Antônio Cícero de Souza, que é um lavrador do sul de Minas, falando de educação. Ele dizia assim, o que o Cícero falou em 4 horas, eu passei 40 anos para escrever, né? E aí a gente ficava, poxa, né? Então, era um cara que eu ouvia, assim, um trabalhador e começava a pensar. Foi um ser humano, para mim, do ponto de vista ético, fundamental, equilibrado, de uma bondade, uma generosidade para ouvir, uma capacidade, né? Com a voz tranquila, né? E era muito bom, porque ele não fugia de nenhuma questão, né? Então eu tive um privilégio de trabalhar com ele. O Henrique Bittencourt pergunta pelo Facebook. Gostaria de saber a opinião do educador Tião a respeito das faixas que falam sobre o fim de uma suposta doutrinação marxista nas escolas e também sobre as faixas que diretamente atacavam mestre Paulo Freire. Como é que o senhor interpreta isso? Fora Paulo Freire, né, que estava na faixa. Um método usado nos principais países capitalistas. Exatamente, é uma referência no mundo inteiro, não é? As pessoas... Como é que isso aí? Em Portugal, na Espanha, as pessoas falavam, né? Na como Suíça, pode onde ter, ele ficou não é? tempo. Na Suíça, como um cara... eu vejo o seguinte, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa ligada aos movimentos populares, de esquerda, né? Que tinha um compromisso com a transformação social,
né? E com a equidade. Então, eu acho que é uma espécie de demonização disso, né? De uma direita que começou a mostrar sua cara, né? E coloca isso. Eu acho que é um direito que eles têm. Eu, por exemplo, na nossa prática do nosso trabalho há 30 anos, eu falo que, brinco com isso, que eu falo ao contrário do Evangelho de São João, né? Que o verbo se fez homem. Eu falo que, no meu caso, com o Paulo Freire, o homem se transformou em verbo. Então, há 30 anos, Paulo Freire, para nós, ele virou um verbo, que é conjugável, e é conjugável só no presente do indicativo. Eu, Paulo Freire, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freire, nós, Paulo Freiramos, nós, Paulo Freirais, Paulo Freire. Não existe o Paulo Freiraria. Não. Paulo Freirar, fazer Paulo Freiragem, é usar todo esse recurso. É o outro, é o amor ao próximo, é a dignidade, é o desenvolvimento das pessoas, é o ser político integral, né, o compromisso ético. Quer dizer, não é um método, né? É uma inspiração fantástica. Então, quando eu vejo esse negócio, né, cada vez mais eu quero conjugar esse verbo, né, e transformá-lo em algo bem concreto. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o antropólogo e educador popular Tião Rocha. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o educador Tião Rocha, idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Tião, uma das coisas que preocupa no Brasil, quando a gente fala em educação, é saber quem é o responsável por ela. Né? Aqui você tem municípios que cuidam das crianças menores, os estados das crianças maiores e o governo federal, que tem uma política geral de transferência de recursos e de uma visão global para o país inteiro. Ou seja, nós temos uma grande confusão. Né? Na real, quem mexe mesmo com a criança é governo de estado e prefeitura. Você acha que esse modelo está correto? Você acha que nós deveríamos mudar isso? Deveria ser como na França, por exemplo, que é o governo federal o responsável pela educação? Porque é necessário que se crie um método que perdure por um tempo em todo o país de uma maneira igual. Né? Não dá para sair um prefeito e entrar outro, muda o livro escolar, muda o professor, muda... Como é que você vê isso? Eu acho que precisava de ter alguns princípios, né, que fossem para toda a federação. Né? Esses princípios deveriam ser cumpridos em benefício de toda e qualquer criança, lá na ponta. Ou seja, se você transfere recursos, transfere essas coisas, tudo aí é atividade meio. Mas o princípio fundamental é que essa formação desse menino tinha que ser garantido plenamente. Né? Agora, como ele vive no município, é na comunidade, é lá, é nesse lugar, né, que as coisas funcionam. Se isso vai ser de gestão de A, B ou C, importa pouco, porque todo mundo estava jogando o mesmo jogo. O duro é quando você não tem só muitos times jogando, mas são vários jogos sendo jogados com esses meninos, com esses jovens. Então, o jeito do município fazer, como é que ele mexe, muda o estado, como você falou, vai dando essa grande confusão. Criar uma lógica dessa, né? E aí perceber qual que seria, né, a atribuição de você fazer lá na ponta do prézinho, do maternal 1, que é o primeiro acesso da criança na pré-escola, na educação infantil. Você está pensando, como é que eu contribuo a partir daqui para formar um cidadão, né, íntegro? Se esse passa a ser o objetivo da escola brasileira, estou dando um exemplo, como é que ele começa a fazer isso na pré-escola, passa pelo primário, passa pela educação fundamental, etc, etc. Como é que vai só somando e agregando condições? Isso quer dizer um currículo próximo, não vou dizer único em todos os sentidos, mas muito aproximado? Porque os princípios vão ser os mesmos, a realidade que a gente vai atingir vai ser a mesma, o objetivo é um cidadão brasileiro. Isso vai ser uma coisa... Um currículo único faria sentido nesse ponto de vista? Eu não chamo currículo, porque a ideia porque a palavra currículo, ela estabelece que é um conjunto, né, de disciplinas. Mas existem as diretrizes curriculares nacionais hoje para todos os níveis. Hoje, por exemplo, eu defendo a ideia seguinte, que toda criança brasileira deve ser básico, da pré-escola ao pós-doctor, todo mundo tinha que estudar e aprender baseado na Carta da Terra.
Só isso. Porque a Carta da Terra, para mim, é o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX. São os 16 princípios que mais de 5 mil instituições, 185 países firmaram. Mas está guardada lá na Costa Rica. Mas lá fala os princípios de nós, né, na vida, na nossa morada, no nosso ethos, que é a nossa terra. E lá dá os princípios da vida, do convívio, das articulações, do respeito, a questão ambiental, tudo. Se nós construíssemos o fim da miséria, uma lógica de você aprender matemática, física, química, geografia, ou qualquer coisa, a partir da Carta da Terra, desses 16 princípios, nós íamos criar um sentido para essa educação. Formar gente que vai habitar o planeta, vai ser esse é o habitante dessa terra. E como é que ele faz isso do jeito brasileiro, do jeito mineiro, do jeito paraense, do jeito moçambicano? Qual que vai ser? Mas esse é um jeito de a gente juntar. Nesse sentido, eu acho que tinha que ser único. Nós temos isso. Nós já produzimos, a comunidade já deu essa produção. Né? Não existe nenhum questionamento falando isso está errado, tem que mudar a Carta da Terra. Não, nós temos que aplicá-la. Né? Os princípios estão lá. Agora, se você perguntar em qualquer lugar, ninguém sabe. Né? Porque ela virou mais um documento engavetado. Né? Tião, eu queria te perguntar sobre a questão da formação dos professores. Hoje, os professores das escolas públicas, na sua maioria, são oriundos das classes populares, assim como seus alunos. E, geralmente, eles são formados em faculdades particulares, nem em universidades, mas faculdades particulares que são sabidamente mais fracas do que as nossas universidades públicas. Você tem um trabalho todo diferente e tem uma formação de professores. Eu queria conhecer um pouco como que você trabalha, como que você vê essa questão dos professores. Esse aprendizado nosso começou lá há 30 anos, quando a gente percebeu que para fazer boa educação precisa de bons educadores. E que nós temos que formá-los aonde eles estão. Então, o que nós aprendemos, estamos fazendo isso, é chegar num lugar, num território, e nesse território você transformar um bando de gente, primeiro num grupo de interesse, esse grupo em equipe, esse equipe num time. E esse time vai jogar o jogo da educação. E aí a gente constrói com eles um plano estratégico de ação, de pedagogia, de estrutura, usando tecnologias, para que a gente possa educar os meninos, os jovens, ou fazer o que nós precisamos fazer na comunidade, transformar essa comunidade. Dá um exemplo concreto para a gente visualizar melhor como funciona, por favor. São Paulo, Parelheiros, Vargem Grande, né? Que é um bairro na zona sul de São Paulo, 30 mil pessoas, né? E é um desejo de transformar aqui numa comunidade saudável. O que é uma comunidade saudável? O que tem que garantir para as pessoas? Valores humanos e culturais, ético. Compromisso ambiental com o lugar. Satisfação econômica, que é um conceito mineiro, né? Mineiro não quer ficar rico, não quer ficar satisfeito. Está satisfeito? E outra coisa, né, que os americanos chamam de empowerment, e os intelectuais traduzem como empoderamento, que nós aprendemos há muitos anos no Jequitinhonha, que chama empodimento. Quer dizer que nós pode? Pode. Eu não sabia que nós podia, nós pode. Se todo mundo entendeu, concordante, a gente resolve depois. Como é que a gente garante empodimento de uma comunidade? Esse time joga esse jogo de convocar as crianças, os jovens, os velhos, na escola, fora da escola, na rua, não importa onde, convocar para uma ideia. Como é que eu penso esse lugar melhor para todo mundo? Aí tem 2 programas que esse time joga. Um chama-se Meu Lugar é Aqui. Ou seja, aonde a gente vive tem que ser um lugar sustentável. O melhor lugar é o lugar onde a gente mora. Não adianta eu falar, o melhor lugar do mundo é Paris. Para os parisienses, pô. Mas quem mora, né, no Vale do Jequitinhonha, o melhor lugar do mundo tem que ser o Vale do Jequitinhonha. Porque não tem que mudar todo mundo para Paris, que é o melhor lugar do mundo. Meu Lugar é Aqui. O outro programa chama-se Cuidando dos Tataranetos. Como é que a gente garante que esse lugar vai ser melhor para os que virão, nós vamos conhecê-lo. Então, esse é o jogo e o time joga esse jogo. Então, a gente constrói os nossos jeitos. É a pedagogia da roda, é a pedagogia do brinquedo, é a pedagogia do sabão, é a pedagogia do abraço, né? É a pedagogia do copo cheio. Ou seja, como é que a gente junta coisas, as pessoas dominam essas tecnologias e começam a trabalhar. E aí nós vamos monitorando com indicadores de qualidade, com monitoramento, esse processo de transformação. Eu queria fazer uma pergunta, que sem querer jogar um pouco de água nessa fervura, que, assim, de quantas pessoas nós estamos falando quando a gente fala do método Tião Rocha? Porque nós estamos falando de um país que tem 50 milhões de crianças. Mas quantas pessoas nesses seus
30 anos, você atingiu, influenciou, educou, formou, para a gente entender um pouco daquele velho problema da qualidade e da quantidade, que é um velho problema de toda a sociedade. É fácil garantir excelente qualidade para poucos, difícil garantir toda a qualidade para muitos. Como é que a gente faz isso? Ou como é que é, qual o balanço que o senhor faz disso? Eu acho que o grande desafio é o seguinte, é que você pega algo e você o massifica, você transforma ele numa regra, ele reproduz e ele não atinge isso, né? Então eu não conheço nenhum processo de transformação que tenha sido massificante, né? Que tenha sido para muitos. Pensado, ele começa para poucos. Claro, mas... Ele começa em poucos, mas ele vai criando uma escala. Você começa numa escala aritmética, depois geométrica, até vira exponencial. Esse processo exponencial é quando isso vira valor para as pessoas, incorpora, né? Com certeza, eu não sei quantos milhões de pessoas estão assistindo o nosso programa, né? Mas 50% deles vão ficar com a pulga atrás da orelha. Provavelmente, se tiverem educadores, amanhã vão pensar, será que eu posso fazer minha aula diferente? Pronto. Dá para medir essa escala? Dá, né? Se a gente contasse, contabilizasse, dá para medir. Então, dá para se fazer. A grande questão, né, eu falo isso como desafio, é o seguinte, mais de 95% das cidades brasileiras têm uma população inferior a 50 mil habitantes. Tá certo? Um lugar que tem menos de 50 mil habitantes, você não precisa nem do IBGE ir lá fazer recenseamento, né? A gente faz chamada. Reúne no campo de futebol e faz chamada. Florestan veio? Não, tá doente. Você conhece todo mundo. Dá para conversar. Dá para convocar as pessoas para uma causa. Eu aprendi isso em Moçambique, que para educar uma criança, você precisa de toda uma aldeia. Eu sou um aprendiz de convocador de aldeia. Como é que a gente convoca as pessoas para uma causa? Né? Se a gente faz isso, né, essa convocação, como é que isso vem no tempo e no ritmo, isso vai atingir? A grande questão é que nós estamos muito presos ainda numa lógica muito de pensar educação, né, não como forma, mas como produto. E nós não somos criadores de produtos, somos criadores de formas. A pergunta é de quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso educar uma criança. Não é de quantos conteúdos que eu tenho que dar para o menino para ser educado, porque isso é produto. Você faz um currículo, aí é a escola. Faz currículo, faz matéria, se ele der tantas aulas de matemática, tantos dias, tantos livros, etc, etc, ele vai sair formado? Vai. Mas conta lá na ponta quantos saíram com a qualidade. E aí nós vamos medindo. Quase 100% dos nossos meninos estão na escola, né? A estatística fala. E aí? Agora que nós vamos garantir a qualidade. Quantas gerações de meninos entrarem e vão sair e perder sem qualidade? Então, essa é uma visão estratégica que, para mim, é equivocada. Né? Primeiro vai encher o bolo para depois ver se ele é bom. Como é que faria para andar tudo no tempo certo? No tempo certo, como se a passarinho não voa antes da época. Né? Jabuticaba não dá antes do tempo. Sabe? Menino, você não pode, não amadurece antes do tempo. Criança não é um adulto que não cresceu ainda. Criança não é uma página em branco. Quer dizer, você tem que dar para esses meninos o tempo da brincadeira. Por isso que eu falo, menino aprende brincando, porque é no brincar e no fazer, no construir o brinquedo, que ele desenvolve seus processos de pensar, de criar, de construção de neurônios, de sinapses. Se nós cortarmos dos meninos, nós estamos tirando dele a oportunidade de transformar, de aprender. Você acha que nós estamos fazendo isso com eles agora? Hein? Você acha mais ou menos que estamos fazendo isso com eles agora? Com essa escolarização, com tudo isso? Pouco, né? Pouco. Não sei. Pouco. Sabe por quê? Não, pouco. Né? Há 30 anos atrás eu juntei os meninos, comecei com um grupo de 120 meninos e falei, meninada, é o seguinte, vocês topam aprender tudo brincando? A ler, escrever, contar, lavar, plantar, tudo brincando? Claro, é perguntar para o menino que quer brincar, para sair que quer voar. Um gaiato virou para mim e falou, cadê os brinquedos? Eu falei, não tem. Ele falou, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, eu faço uma aposta com vocês. No dia que nós não conseguimos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Eu nunca comprei um brinquedo para menino. É jogar dinheiro fora. Porque os meninos são capazes de criar e inventar os seus brinquedos no seu tempo, no seu ritmo. Essa é a questão. Mas se ele não tem essa oportunidade, difícil. Como é que eu contrastei isso? Porque um dia o Robinho, 12 anos, virou para mim e falou assim, Tião, eu mostrei para ele uma prensa de fazer queijo. Ele falou, eu sei fazer isso. Eu falei, você não sabe. Claro que eu sei. Por quê? Porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Eu falei, e daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, cara. Porque é só colar, pregar e juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. Ou seja, se os meninos tiverem de praticar, construir, criar,
receber tudo pronto, mastigado, tudo um botãozinho. Ele deixa, isso entra, acomoda. Você acha que essa criação de... Primeiro foi o Brizola com o CIEPS e depois a Marta com o CEL. É um caminho de uma escola das grandes cidades? Você acha que é uma boa ideia, não? Eu acho uma boa ideia quando você fala da educação integral, não é? Eu trabalhei uma época com o Darcy e ele falou assim, eu quero uma escola de educação integral. Os meninos têm 8 horas de educação, mas ele não pode ficar 4 horas como os professores, não, porque eles se detestam. Ele tem que variar. Ele fica 8 horas para aprender de tudo. É muito tempo para ele ter de todas as oportunidades, as vivências. Então, essas escolas de tempo integral, não pode ser de manhã ou de tarde repetição do que fez de manhã, né? Você sai de 50 minutos uma aula de matemática, vai fazer uma aula de flauta de 50 minutos, que vira chato do mesmo jeito. Porque vira, né, aquela coisa de classe de aula, aquela coisa fechada. Quer dizer, como é que você cria aprendizado o dia inteiro? O Darcy conseguiu criar isso no CIEPS? O Darcy tentou com o CIEPS e ele mudou, a ideia desse era variar. Então lá tinha música, tinha arte, tinha que levar... Há experiências muito significativas. Nós temos o programa Mais Educação, que tem quase 60 mil escolas hoje com educação integral, não para todos e não 8 horas, né? Nem sempre. Mas tem um grupo grande, tem também a questão das escolas abertas no fim de semana. Como que você vê isso? Acho ótimo. A escola tinha que funcionar 24 horas por dia, entendeu? Tinha que estar aberto o tempo todo. Que nem hospital. Né? Que nem hospital. Aliás, eu faço isso, eu acho que... Não, mas para a comunidade, né? Então, um dos meus indicadores disso é a biblioteca, né? Como é que ele podia ter uma biblioteca 24 horas, que é tão importante a biblioteca na vida da gente, como ter um hospital, o Corpo Bombeiro, 24 horas, trabalhando, né? Disponibilidade para isso. A escola também podia fazer isso. Agora, tem experiências muito significativas, por exemplo, a escola integrada de Belo Horizonte, os meninos têm a oportunidade de conviver, né? De ir não sei quantas vezes para conhecer Inhotim. Entendeu? Agora, como é que a escola transforma aquela experiência de conviver com a arte contemporânea em Inhotim, naquele lugar extraordinário, ou com outros museus, como é que ela traz isso? É simplesmente um passeio? É uma coisa alegórica? É um adereço? Ou isso incorpora no valor? Como é que ela metaboliza isso como elemento de transformação? Esse é um dado importante. Vamos ouvir a senadora Fátima Bezerra. Ela foi coordenadora do Núcleo de Educação e Cultura do Congresso Nacional. Gravou uma pergunta para o Tião. Aqui no Congresso tramita uma proposta de emenda à Constituição, eu sou uma das autoras, que trata exatamente de vincular os recursos para a cultura a exemplo do que ocorre com a educação e com a saúde. E aí, cara, o que é que você acha desse tema? Vincular os recursos da cultura com a educação. Não, de vincular os recursos da cultura da mesma forma que são vinculados à educação, da saúde, que são vinculados ao orçamento. Você tem uma porcentagem ali da cultura aqui. Não acho nada. Entendeu? Eu acho que a questão é o seguinte, é o bom uso do recurso quando ele faz sentido, né? Porque a grande questão nossa, acho que não é questão de dinheiro, de falta de dinheiro ou falta de recurso. Sabe? Não é isso, né? Esse país produz riqueza demais, né? E tem, com tudo desvio, com perdas e tal, ainda tem muito. Ele tem um potencial, uma riqueza muito grande. O maior capital que nós temos, que é mais do que qualquer commodity, qualquer petróleo, qualquer riqueza, etc., chama-se conhecimento, né? Quer dizer, nós temos isso e sabemos essa condição. Então, usar esses recursos, não é? É usar bem. Se a gente puder usar cada centavo, cada real, sabe, de forma efetiva, né, para a construção, né, das pessoas, olhando lá na ponta a transformação delas, que bom. A grande questão que eu acho é que quando se faz isso, se gasta muito mais nas atividades meio que nas atividades fins, se perde na burocracia, né? Se esvazia numa lógica. Tem uma história muito interessante que um diretor de TV, o Gregório Bassic, ele fez um documentário uma vez, pegando uma foto de uma sala de uma classe de escola. E 10, 20 anos depois ele volta e pega cada pessoa e vê o que se transformou cada uma daquelas crianças. E através da professora, que está na foto, ele vai conversando com a professora e fala, não, esse aqui era o melhor aluno, esse aí deve ter virado um gênio.
E aí, não, virou um açougueiro, não deu certo na vida. O outro que era mau aluno virou um grande empresário, ou virou um grande físico. Ou seja, nada bateu, né? Quer dizer, o quadro que se tinha ali não se concretizou na vida futura dessas crianças. Você, por acaso, chegou a fazer um levantamento das crianças que passaram pelo seu método e qual o fim que elas chegaram na vida adulta? A gente vem acompanhando e monitorando boa parte deles. O que a gente percebeu são meninos pobres, porque pobreza não é defeito, ser pobre, né? Continuam. Mas são dignos, são éticos, são respeitosos, né? E cumprem, né? Estão cumprindo os seus ofícios, trabalhando. Felizes, de bem, constituindo família, educando seus filhos, vivendo dignamente, né? Eu queria fazer uma pergunta nisso aí. Ouvindo você falar, dá a impressão que você não educa para o mercado. Porque educar para o mercado é educar para o sucesso, é educar para a grana, é educar para outras coisas. Você fala dos seus meninos como cidadãos. É essa a ideia? É. A ideia é essa. É você ter pessoas que estão inseridas na sua realidade, não aquelas pessoas que têm aquela... Porque quando se fala mercado, a primeira pergunta é qual mercado nós estamos falando? O mercado ético? O mercado não tem ética. Não tem ética. Ou é aquele que vale tudo, cada um... Vale tudo, não, então, eu abomino esse, entendeu? É aquele onde o cara tem que ser o mais esperto, passa a perna, o importante é ter lucro, essa lógica de fazer sucesso a qualquer preço. Quer dizer, esse desenho, eu acho que hoje, inclusive, isso é que predomina, por isso que ela virou aparelho ideológico desse mercado, dessa escola. E eu acho que o grande equívoco, porque os pais, eles falam isso. O que você gostaria que seu filho fosse? Ele falou, feliz. O que o pai quer que os seus filhos sejam felizes, não quer que ele seja nem profissional, nem rico, nem aquilo, nem isso. Né? Mas quando essa lógica determina, é muito complicado, né? Eu conheci muita gente em Minas, por exemplo. Por que você vai botar os meninos lá na escolinha, do jesuíta? Porque eles preparam para o vestibular. Falei, coitado dos meninos. É um pai que já pensa, não, eu quero botar aqui porque ele vai se dar bem no vestibular. Ninguém está perguntando se ele está sendo feliz. Isso é um equívoco. Depois vai pagar um preço, né? Porque o dia o menino fala, não é isso que eu queria viver a minha vida, ser feliz. E nós estamos tirando a oportunidade deles. Então, não é. Se vai para falar para atender o mercado, eu falei, estou fora. Estou fora. Agora, é para formar um cidadão para pensar, né? Mudar esse país para ser ele melhor. Claro, aí nós temos que fazer tudo para construir isso. Tião, vou fazer uma pergunta pelo Twitter, que chegou pelo Twitter. Os programas estão assim. Michele Elsa Esser. O que será necessário para aproximar o ensino público e o ensino privado? Eu pergunto se é necessário aproximar o ensino público e o ensino privado. Mas ela pergunta, como romper essa barreira? Como acabar com essa barreira? Se nós tivermos o mesmo sentido, a mesma causa, não importa se ele é público, se é privado, se ele é... de onde vier, né? Você pode, inclusive, usar a diversidade, mas para trabalhar com alguns sentidos comuns. Então, eu acho que essa é a grande questão. É a falta de um sentido, você construir uma causa, eu chamo de causa, uma bandeira. Então, quando eu escuto essa ideia de pensar uma pátria educadora, é pensar assim, como é que esse país vai ser o melhor país do mundo para todos? Como é que a gente faz isso que seja um lugar mais humanizado para todos e para sempre? Esse é um projeto de educação para a vida inteira, não é um projeto de escola, é um projeto geracional. Né? Mas como é que ele se realiza? A partir de hoje já devia ter começado anteontem, que nós estamos atrasados para avançar no processo civilizatório. Né? Agora, dá para se fazer e usar a nossa riqueza cultural? Claro que tem que usar, né? Usar os exemplos e as soluções que essa população tem. Né? Mas é nesse sentido. Né? Uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouco, Tião, sobre o novo ministro Renato Giannini, porque ele veio falando coisas que a gente não estava ouvindo nos últimos tempos, sobre uma educação que é preocupada não só em formar trabalhadores, mas
também em aproximar da cultura, em pensar de uma maneira mais ampla. Não, eu fiquei muitíssimo feliz, né? Porque é uma pessoa que eu conheço, reconheço e compartilho como com o Florestan lá no Facebook, né? A gente acompanha. E tive recentemente com ele e falei assim, eu sou um cara do pensamento, vocês são do movimento. Como é que a gente articula pensamento, lógica, sentido de vida com o movimento? E eu penso que ele está procurando, né, estender esse negócio. E além desse desenho, dessa forma, pensando nessa lógica mais avançada, né, de construir sentidos e pensar a brasilidade. Né? E o que ele está procurando, e é isso que ele falou, onde é que estão beber das boas fontes, as boas experiências, como é que a gente canaliza e coloca e dá espaços como esse de visibilidade para que as boas experiências brasileiras de educação, e são centenas que existem por aí, elas podem ocupar o horário nobre, né, da mídia para poder... Então, eu acho que ele está trabalhando muito nesse sentido de canalizar essa energia para algo que nós não fizemos ainda. Então, para mim é um alento, né? Ele é um âncora, né, de um desenho de educação que se espera, né? Então eu fico muito feliz, né? E pela qualidade dele, que ele é um pensador ético, né, que tem bom senso, mas ele está buscando isso, né? Beber das boas fontes, né? E é como... E aí, como dizia o Guimarães Rosa, né? Ele falava que a gente tinha que beber todas as águas para experimentar o sabor dos rios. Ele tem uma melhor ainda, que eu adoro, né, que o Guimarães dizia, fala assim, que uma religião só para mim é pouca. Se todas garantem o reino dos céus, isso é de uma velhacaria, né, de uma esperteza, né? Quer dizer, você tem garantia, se quer para ir para o céu, vamos usar o que é de melhor para todos, já que nós queremos chegar no reino dos céus. Qual que é melhor? Não sei, né? Não vamos perder nada para trás. Bem, agradecemos o nosso convidado de hoje, o educador popular Tião Rocha, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Amanda Coelho e ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet e nas nossas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do Espaço Público aos domingos, às 11 da noite. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!